Olá, meu nome é Paulo, sou professor de Nova Acrópole, João Pessoa, e hoje vamos conversar um pouco sobre o filme Avatar. Após quase 13 anos de espera, finalmente o segundo filme da série entrou em cartaz nos cinemas do mundo todo, dando continuidade às aventuras que se passam na Lua de Pandora, com Jake, Neytiri e os personagens que cativaram toda uma geração. Além disso, uma pitada especial existe nesse filme pelo avanço tecnológico que foi necessário para que o filme fosse criado e construído. Mas existe algo especial que às vezes passa desapercebido se a gente olha muito rápido para o filme. A ideia deste vídeo é comentar um pouco sobre esses elementos filosóficos, essas raízes filosóficas que fazem parte do enredo do filme Avatar. Lógico que esses elementos mitológicos e filosóficos não são o cerne do filme, eles compõem o enredo do filme. O cerne do filme acaba sendo mesmo a aventura, a ficção científica, o romance. O fato de um autor moderno beber das fontes antigas, das mitologias, dos heróis e também dos avatares da humanidade, não é algo novo, não é questão de plágio. Todos os grandes autores modernos fazem isso. Star Wars, Homem-Aranha, Senhor dos Anéis e quase todos os heróis criados no último século, nos últimos 2 séculos, bebem das mitologias antigas. Se a gente faz o estudo comparado das mitologias do mundo todo, se a gente pega a mitologia asteca, mitologia grega, egípcia, inca, mesopotâmica, indiana, japonesa, o que a gente percebe? Nesses mitos do mundo inteiro existem pontos em comum. É como se existisse um grande checklist. Vamos supor um checklist de 10 pontos. E todos os mitos dos grandes heróis da humanidade checam ali 7 ou 8 pontos desse checklist. Em cada mito foca-se mais em determinado aspecto, foca-se menos em um aspecto. Em cada mito, o foco pode ser dado em maior ou em menor grau em um desses pontos do checklist. Mas é gritante o quanto existe uma arquitetura básica, uma arquitetura comum que faz parte de todas as mitologias dos grandes heróis da humanidade. Quando os autores modernos vão escrever histórias dos heróis modernos, eles pegam essa arquitetura básica e colocam nela uma roupagem moderna, justamente adaptada para os tempos modernos. Isso também acontecia antigamente. Então, se eu pego, por exemplo, um herói asteca e pego um herói mesopotâmico, apesar do checklist ser o mesmo, existem certos aspectos externos que para os astecas são naturais, mas para os mesopotâmicos seria absurdo. E vice-versa, alguns elementos que para os mesopotâmicos são naturais e que para os astecas são absurdos. Então, nas mitologias sempre acontece um grau de adaptação para aquele lugar, para aquele povo, para aquela civilização. Esse checklist mitológico, quando foi trazido para o nosso século XX e XXI, também recebeu uma adaptação, até para que os filmes e as histórias pudessem se tornar palatáveis para o homem moderno, para o homem atual. Para a gente entender um pouco mais profundamente o filme Avatar, primeiro a gente precisa saber o que é um avatar. Então, essa palavra avatar vem do idioma sânscrito, que é um idioma antigo da Índia, que é considerada uma língua morta, mas ainda é uma língua muito importante do ponto de vista litúrgico, tanto para o hinduísmo, quanto para o budismo e para outras grandes religiões que até hoje existem na Índia. Avatar significa literalmente descida ou encarnação. Descida ou encarnação. O que a gente encontra em diversos mitos indianos? Em determinado momento, a humanidade, obscurecida pela ignorância, necessita que alguém venha até ela e mostre a ela o caminho. Então, um ser divino, um ser que tem uma consciência acima da consciência humana, aceita vir à Terra e encarnar como ser humano.
Ou seja, apesar de ele ter uma consciência que está acima da humana, ele vem na Terra e encarna sobre a forma humana para mostrar à humanidade qual é o caminho de evolução, qual é o caminho de superação. Um ponto muito comum na tradição indiana é a ideia de que nós não somos seres humanos com experiência espiritual, mas nós somos seres espirituais com experiência humana, e que faz parte da nossa saga a superação da condição humana. O que seria um avatar? É um ser que já superou a condição humana, mas que ele se apieda da humanidade pelo fato dela permanecer na ignorância e opta por voltar à Terra para ensinar os seres humanos como superarem também a condição humana. Então, um avatar é um Deus que se faz carne, é um Deus que se faz ser humano. Mas se a gente faz mais uma vez o estudo comparado das tradições, a gente percebe que essa ideia de Deus se fazer carne não é ideia exclusiva da Índia. Pelo contrário, nas diversas tradições do mundo inteiro, existe um momento que Deus vem à Terra, se faz carne para ensinar ao ser humano qual é o caminho. Então, apesar desse termo avatar ser um termo da tradição indiana, ele se tornou um termo genérico para qualquer grande herói ou grande personagem que fosse metade humano e metade divino e que veio para a Terra, que encarnou na Terra para mostrar ao ser humano qual era o caminho de evolução, o caminho de superação. Então, Avatar se tornou um termo genérico. Chama-se Avatar Krishna na Índia, Buda no Nepal, Zoroastro na Pérsia, Quetzalcoatl entre os astecas, Hermes no Egito e também Cristo. Jesus Cristo também seria um tipo de avatar, segundo essa visão esotérica. Ainda dentro das tradições esotéricas, não existiria apenas um tipo de avatar. Então, todos os avatares que eu citei aqui são avatares do tipo religioso, ou seja, são avatares que trazem uma mensagem religiosa, uma mensagem que vai ensinar o homem a se religar, religar a si mesmo, religar-se à humanidade e religar-se com a própria vida e com o próprio universo. Mas existiriam, segundo essas tradições, outros tipos de avatares também. Então existem os avatares religiosos, são chamados de Bodhisattva, e existem os chamados avatares civilizatórios. Eles não trazem propriamente uma mensagem religiosa, mas trazem uma mensagem, um conjunto de regras e um conjunto de leis que vai ajudar o ser humano a agir menos como um animal e passar a agir mais como um ser humano. Ou seja, para ajudar o ser humano a sair daquela situação de animalidade e poder construir uma civilização. Esses avatares chamados civilizatórios, os principais exemplos deles são Confúcio, Moisés, entre os judeus, Teseu, na Grécia, Menéis, no Egito, um outro exemplo de avatar civilizatório, e muitos outros avatares que vieram para a Terra. Maomé também seria um tipo de avatar civilizatório que não traz propriamente uma mensagem religiosa, apesar de os seguidores depois poderem pegar aquela mensagem e fazerem dela uma mensagem religiosa. Mas a mensagem dele é muito mais uma mensagem de legislativa do que uma mensagem propriamente eh, eh, diretamente religiosa, embora indiretamente ela seja religiosa também. Então existiria um terceiro tipo de avatar, são chamados avatares Mahashohan. Então o avatar religioso é chamado de Bodhisattva, o avatar civilizatório é chamado de Manu, e o avatar, esse terceiro tipo de avatar, são os Mahashohans, que atuariam de maneira um pouco não muito clara e não muito evidente. Eles não atuariam de maneira tão direta, mas de maneira mais indireta, atuando nos planos sutis da humanidade, ajudando a humanidade a evoluir em relação a ideias, ajudando a humanidade a evoluir em relação à evolução dos sentimentos. Então, esses são os três tipos de avatares segundo as tradições esotéricas. Então, resumindo, um avatar é um ser divino que aceita tornar-se, encarnar como um ser humano para ajudar a humanidade a caminhar. Então, ele é um ser
metade divino e um ser metade humano. Durante a década de 80, quando surgiram os avatares na informática, eles pegaram essa ideia de o avatar ser um ser composto por dois mundos, no caso da informática, o mundo real, o mundo palpável e o mundo tecnológico, e criaram então os avatares. Então hoje está na moda, a gente está criando os nossos avatares e você pode criar um avatar que é muito parecido com você para transitar nesse mundo virtual que está cada vez mais presente em nossa vida, ou pode criar um avatar que não tem nada a ver com você na realidade. Mas por trás daquele boneco, daquela máquina, existe uma consciência. A mesma coisa acontece com os avatares das tradições. Ele sabe que ele não é o corpo dele, mas aquele corpo é como se fosse um grande robô mesmo, através do qual a consciência dele vai cumprir a missão que ele tem que cumprir. O fato dos heróis da humanidade inteira serem compostos por uma parte humana e uma parte divina não é aleatório. No fundo, o que os mitos dos heróis querem dizer é que todos nós temos uma parte humana e uma parte divina. E o que faz um herói herói não é o fato dele ter sido fecundado por um deus, mas pelo fato dele tomar consciência dessa natureza divina que ele tem e viver a vida a partir dessa natureza divina. Então, no fundo, o que todos nós temos que fazer é tomar consciência, tomar contato dessa força mais profunda que está dentro de cada um de nós e viver a vida a partir dela. É a partir disso aí, isso é um dos passos para que a gente se torne um herói. Nos mitos modernos dos heróis do século XX, do século XXI, o que foi que aconteceu? Nos mitos antigos, o herói era sempre uma mistura de um ser divino com um ser humano. Nos mitos modernos, o herói é uma mistura de um ser divino com algum acidente ou alguma invenção científica ou tecnológica. Seja uma explosão radioativa, seja um acidente nuclear, seja um raio que cai na sua cabeça, seja engenharia genética e tecnologia mesmo. O herói, às vezes, ele não tem um aspecto especial do ponto de vista do corpo, mas ele agrega a ele uma série de tecnologias que fazem dele especial. Então, nos heróis antigos, você tinha uma consciência elevada que entrava num corpo imperfeito para cumprir uma missão. E a magnificência daquele ser não estava no corpo dele, mas estava na consciência. Nos heróis modernos, a consciência é às vezes até quase comum e às vezes até inferior à média em alguns heróis mais modernos. O que diferencia é, em vez de uma consciência elevada com um corpo comum, é uma consciência comum com um corpo eh, eh, aprimorado e potencializado pela tecnologia ou por algum, entre aspas, acidente científico. Só essa mudança mostra bastante sobre a nossa sociedade, sobre a nossa humanidade. O nosso foco, muitas vezes, não está na evolução da consciência, mas está na evolução da matéria. A gente acha que nós somos muito mais evoluídos do que os homens de 2000, 3000, 5 anos atrás. Sim, do ponto de vista de tecnologia, a gente é bastante evoluído. Mas do ponto de vista da consciência, talvez não. Talvez a gente esteja atrás deles. Talvez a nossa incapacidade de lidar com nossa própria mente e com nossas emoções mostra que, em certo ponto, a humanidade parece não ter caminhado tanto assim. E a evolução tecnológica, ela não suplanta a falta de evolução humana. A falta de evolução humana, ela não pode ser substituída por uma máquina. A gente pode até usar a máquina como um paliativo, como um sintomático, mas não substitui. E talvez grande parte da miséria humana, eh, da miséria interior e psíquica que nós vivemos na nossa humanidade na atualidade, ela surja dessa ignorância interna que parece ter crescido nos últimos 2, 3, 4 milênios, enquanto do ponto de vista tecnológico a gente avançou. Então o herói de Avatar, ele entra dentro desse escopo. Ele não é um ser de uma consciência tão evoluída assim, tão elevada, embora sim
tem algumas sementes interessantes nesse herói de Avatar, mas é uma consciência quase comum num corpo especial. Durante o primeiro filme, e falar do primeiro filme eu posso falar abertamente, não vai ser spoiler, né? A consciência dele vai despertando, e ele vai tomando consciência do estilo de vida dos Almaty-Kaia e daquela filosofia que está por trás daquela tribo. Então a consciência dele sim foi evoluindo, mas em muitos outros heróis do nosso momento atual, parece que a consciência não evolui tanto assim, parece que a evolução é muito mais tecnológica, física, mecânica, do que propriamente da consciência. E isso mostra muito sobre a nossa sociedade na atualidade. Então, isso é um avatar, metade humano, metade divino, e na informática, Avatar é metade humano, metade tecnológico, e os nossos heróis modernos parecem se aproximar mais desse segundo tipo do que do primeiro tipo. Agora vamos falar um pouco sobre Pandora e sobre o sistema estelar de Pandora. Então nós vivemos num sistema estelar que é o nosso sistema solar. E o nosso sistema estelar tem uma única estrela que é o Sol, que é o centro do nosso sistema estelar, com 8 ou 9 planetas, varia, um ano vira 8, outro ano vira 9 planetas. Então nós temos uma única estrela. O sistema estelar mais próximo do sistema solar é um sistema chamado Alpha Centauri ou Alpha Centauro. Tudo isso que eu estou falando agora é astronomia, nada disso é ficção científica. Enquanto o nosso sistema solar é composto por apenas uma estrela, o sistema de Alpha Centauri é composto por 3 estrelas. Quando a gente olha a olho nu, você tem a impressão de que ele é composto apenas por 2 estrelas. Aliás, o sistema é próximo do Cruzeiro do Sul, então a gente consegue ver Alpha Centauri a partir do hemisfério sul. A gente parece que ele é composto apenas por 2 estrelas, porque 2 dessas estrelas orbitam de maneira tão próxima uma da outra que quando a gente olha você vê apenas uma luz. Então, Alpha Centauri é composto por 3 estrelas. Como é o sistema estelar mais próximo do nosso sistema solar, se especula muito sobre a possibilidade de existirem planetas em Alpha Centauri. Ainda não se sabe se existe ou não um planeta e se existe ou não um planeta que fosse habitável por nós. Porque qual é a nossa grande esperança? Se a gente continuar no ritmo que a gente está, a nossa Terra não vai viver muito tempo, então se tiver um planeta parecido com o nosso em algum lugar, a gente mudaria de planeta, né? A ficção científica cada vez mais se torna a nossa esperança. Daí a ideia de Pandora, a caixa da esperança. E no filme, o filme parte do princípio de que sim, existem planetas. Aí um primeiro erro que acontece no filme, até nas legendas é errado. O planeta do filme é Polifemo, que é um planeta gasoso, ele é um planeta que não tem matéria sólida, assim como Vênus, assim como Júpiter. E ao redor de Polifemo existem 3 luas que orbitam Polifemo. Uma dessas luas é a lua de Pandora. Então, sobre Alpha Centauri, sobre as 3 estrelas de Alpha Centauri, isso é astronomia. Sobre Polifemo e sobre as 3 luas de Polifemo, aqui já começa a ser ficção científica. Então, primeiro, Pandora não é um planeta. Pandora é uma das luas de Polifemo. Agora vamos um pouco para a mitologia grega. Quem foi Polifemo? Na mitologia grega, assim como em muitas outras mitologias do mundo, na própria Bíblia, no Gênesis, na história de Davi e de Golias, fala-se que em determinado momento a humanidade foi habitada por gigantes. E que houve uma guerra entre os gigantes, que seria a humanidade anterior, e a nova humanidade, que é de estatura menor, e que os de estatura menor, que no caso seríamos nós, que no caso seria Davi, e na mitologia grega é Ulisses, venceram esses gigantes. Polifemo foi um ciclope, foi um monstro que foi vencido por Ulisses através não da força, mas da inteligência. Então, essa guerra entre Ulisses e Polifemo, assim como a guerra entre Davi e Golias, não é uma guerra entre 2 pessoas, mas é uma guerra ou entre 2 humanidades, ou uma guerra entre a humanidade e um grande mal que assolava a humanidade.
Então, possivelmente, essa ideia desse planeta Polifemo está relacionada a essa ideia de a humanidade estar enfrentando um novo desafio e que ela conseguiu vencer esse novo desafio. E como ela conseguiu vencer esse novo desafio? Através de Pandora. Então, Polifemo é o grande gigante que foi vencido por Ulisses ou foi vencido pela humanidade. E quem é Pandora? Pandora é da famosa caixa de Pandora. Não vou entrar em detalhes do mito, mas Pandora abriu essa caixa e, na verdade, foi um presente de grego, onde estavam guardados todos os males do mundo. E ela abriu a caixa, apesar de ter sido advertida para não abrir, e no momento que ela abriu a caixa, todos os males saíram de dentro da caixa. E a única coisa que restou dentro da caixa foi a esperança. E muitos alunos do nosso curso perguntam, mas por que a esperança é vista como um mal e não como um bem? A esperança ela pode ser um mal ou pode ser um bem. Se a tua esperança é uma esperança que te faz caminhar, crescer, continuar lutando, continuar batalhando, continuar se esforçando para chegar lá, porque você confia que você vai chegar lá, essa esperança ela é benéfica. Porque essa esperança é que te mantém vivo e te faz continuar lutando e batalhando. Agora, se a esperança que você tem é uma esperança que te faz não se esforçar, mas esperar uma grande mudança, esperar um salvador da pátria, esperar algo ou alguém que vai mudar a nossa vida, essa esperança é um mal, porque a única pessoa que pode mudar realmente a nossa vida é nós mesmos. E se você espera que algo de fora venha e mude a sua vida, você não deveria ter essa esperança. Então a esperança que ficou lá na caixa de Pandora foi esse segundo tipo de esperança. Mas aqui no filme, Avatar, Pandora significa a última esperança da humanidade. E quem habitava já Pandora antes dos seres humanos chegarem lá? Uma civilização chamada Na'vi, que tinha diversas tribos. Uma dessas tribos era a tribo Onmatikaia, onde a princesa Neytiri faz parte dela. Então, quando a humanidade chega na lua de Pandora, os Na'vi já moravam lá e já tinham um estilo de vida muito peculiar que aqui o James Cameron trouxe elementos das chamadas tradições xamânicas. Essa ideia de que o ser humano ele pode e deve viver em harmonia com a natureza. Então a grande característica dos Na'vi é que eles viviam em harmonia com a natureza. Uma pergunta que alguns alunos nos fazem muitas vezes no curso de filosofia é como é que uma pessoa ela pode não viver em harmonia com a vida? Como é que a pessoa pode não viver em harmonia com as leis do universo se ela está dentro do universo? Certamente você deve conhecer duas pessoas que são irmãos, mas vivem como se não fossem irmãos. Então, apesar deles serem irmãos, eles não vivem o espírito da fraternidade. Então, uma coisa é você estar na natureza, outra coisa é você viver segundo o espírito daquela natureza e em sintonia e em conexão com aquela natureza. Uma das grandes ideias, uma das ideias mais fortes que existe dentro da tradição dos Na'vi é a ideia de Eywa, a Grande Mãe. A Grande Mãe aparece em diversas tradições. Na tradição grega é chamada de Gea, na tradição egípcia é chamada de Isis ou de Hathor, dependendo da chave mítica que você está estudando. Nas tradições indianas é chamada de Mula Prakriti. Em diversas tradições da humanidade, essa ideia da grande mãe aparece. É a visão de que não existe a minha vida, a sua vida, a vida do cachorro e a vida da planta. Na verdade, tudo é uma única vida que está em evolução. E que na hora que a gente encarna, a gente pega um pouco dessa vida emprestado. E quando a gente desencarna, quando a gente morre, você devolve essa vida. Então, no fundo, não existe a morte. São momentos distintos de expressão da vida e formas distintas de expressão da vida. Tem até uma cena do filme 1 que acontece justamente isso. Eh, a princesa ela mata um animal e depois ela vai pedir perdão por ter matado o animal e explica que, na verdade,
O nosso corpo não é nosso, você pega emprestado o seu corpo de Eiwa e depois você devolve o seu corpo de Eiwa. Isso é muito forte na tradição xamânica. Essa ideia que você vem, você pega emprestado e depois você devolve aquilo que você pegou. E no fundo, o nosso corpo não é nosso, a nossa vida não é nosso, a matéria que forma nosso veículo mental não é nosso. A gente pega emprestado e depois a gente vai devolver aquilo quando a gente desencarnar. Então, essa grande mãe da qual tudo nasce e tudo volta depois quando morre. Então, o universo seria essa grande mãe. E, de novo, assim como você pode viver em harmonia ou desarmonia com o seu irmão, você pode viver em harmonia ou desarmonia com sua mãe, sem que ela deixe de ser a sua mãe. Então, o universo nunca vai deixar de ser a nossa mãe, mas você pode viver em desarmonia com o universo. Então, existia dentro da filosofia dos Návidos, ou Matikai em especial, essa ideia de viver em harmonia com a natureza, de viver em harmonia com a grande mãe que é Eiwa, da qual tudo nasce e para o qual tudo volta. E uma vez que não existe morte de verdade, existe uma forma de você se conectar com Eiwa. E uma vez que você se conecta com Eiwa, você se conecta com todos aqueles que morreram, porque no fundo eles não morreram, eles só voltaram para ela. Daí surgiu a ideia no filme, a ideia da árvore dos ancestrais. Você se conecta a Eiwa e se conecta com tudo isso que permanece vivo. Porque no fundo nada morre. Uma das formas que a gente tem de sublimar a morte de alguém querido, a morte de alguém que nós amamos e que foi embora, é tornar aquela pessoa um estandarte, torná-la um símbolo, tornar uma fonte de inspiração. Que toda vez que você se lembre dela, você se lembre dela como uma forma de se inspirar. Imagina que você está numa sala e de repente entra alguém que você respeita muito e você admira muito. É natural que a gente mude a nossa postura na cadeira, que você não converse sobre qualquer assunto, que você tome cuidado na sua forma de se portar e na sua forma de se colocar perante aquela pessoa. E uma das formas de sublimar a morte de alguém é fazer com que essa pessoa se torne presente na nossa vida dessa forma. Toda vez que você se lembra dela, você muda a tua forma de pensar, muda a tua forma de falar, muda a tua forma de conduta, inspirado por aquela imagem daquela pessoa. Aí a gente vai perceber que no fundo as pessoas, elas podem não morrer, elas permanecem vivas dentro de nós. E que na visão dos Almaticaya, de fato elas não morrem. A ideia de que algo nasce, de que algo morre, a ideia de que existe a minha vida e a tua vida seria uma grande ilusão que nas tradições orientais, em especial na tradição indiana e tibetana, isso é falado. É uma ilusão que é criada por nossa mente. A ideia de que existe o meu corpo e o seu corpo, a ideia que existe a minha vida e a sua vida. Não, no fundo, tudo é a grande mãe, tudo é o grande universo, e a gente tem uma ilusão de que as coisas são distintas, mas no fundo está tudo conectado numa grande marcha evolutiva, numa grande caminhada evolutiva. E por que que a humanidade veio para a lua de Pandora? Então, uma coisa é o primeiro filme, outra coisa é o segundo filme. Acho que isso não vai ser spoiler falar. Então, no primeiro filme, os seres humanos foram para Pandora, porque descobriram lá um mineral muito valioso chamado Unobtainium. Então, a ideia era simplesmente explorar a lua de Pandora e tirar o máximo possível desse mineral de lá. Já no segundo filme, a ideia é outra. A ideia é morar em Pandora. Então a gente deve ter destruído tudo aqui pela Terra e decidiu ir morar em Pandora. O que é que significa esse unobtainium? Na verdade, unobtainium é um termo que vem do inglês, que significa não obtenível, aquilo que não pode ser obtido. Como assim? Esse termo ele é usado em diversas ciências. De que forma? Por exemplo, a eletricidade. A gente sabe que a eletricidade ela passa através do fio, através de algum metal que tem dentro daquele fio. Mas boa parte da eletricidade ela é perdida, principalmente em forma de calor, no momento em que os elétrons passam de um ponto A até um ponto B. Aí todo engenheiro eletricista e todo físico, quando vai estudar eletricidade,
eles falam sobre um metal ideal, que seria um metal que ia permitir a passagem da eletricidade dos elétrons do ponto A até o ponto B, sem que houvesse perda de calor. O metal ideal com certeza não existe, mas com certeza deve existir algum metal que se aproxima muito desse metal ideal. Mas criar fios com esse metal seria algo tão caro, que seria inviável. Então é melhor criar com cobre mesmo e os metais que a gente usa. Todo metal ideal, todo material ideal é chamado de unobtainium, ou seja, aquilo que não pode ser obtido. Então é como se os humanos do século 22 tivessem encontrado em Pandora algo tão valioso que não pode ser obtido, que 10 gramas custa US$ 500.000, algo assim. E eles ficam loucos para explorar, porque talvez isso possa fazer com que os custos de qualquer coisa aqui na Terra despenquem. Por isso que existe esse interesse tão grande por esse metal. Mas que para conseguir esse metal, eles vão ter que destruir grande parte da floresta e do habitat natural dos Na'vi, em especial dos Almaty-Kaia. Então é sempre esse jogo entre a espiritualidade e os interesses materiais. Isso está sempre presente na saga dos heróis e também está sempre presente na nossa saga. Sempre que a gente começa a trilhar a nossa saga espiritual, esse ponto sempre vai fazer parte. Como conseguir equilibrar as duas vidas, a vida espiritual e a vida material. A chave é sempre que a vida espiritual tem que comandar e a vida material ela tem que ser comandada. Tentar montar em 2 camelos nunca funciona. Ninguém monta em 2 camelos, ninguém monta em 2 cavalos e ninguém serve a 2 senhores. E quando o Jake ele vem para a tribo Almaty-Kaia, a ideia dele, no primeiro momento, é conseguir compreender aquela tribo para fazer com que eles vão embora daquele lugar que é uma grande mina e uma grande fonte de unobtainium. Só que o que acontece com ele? Com o tempo, ele vai despertando. Com o tempo, ele vai percebendo um grau de profundidade naqueles humanoides que ele não tinha ideia que existia. Com o tempo, Jake recebe como mestra e como guia Neytiri, que é a princesa dos Almaty-Kaia. E o que acontece? De tanto conviver com ela e de tanto ser ensinado por ela, ele acaba despertando. Claro que se ele despertou, ele também tem um mérito dele. Então, se a mesma Neytiri fosse ensinar para o coronel que queria destruir tudo, provavelmente o coronel não iria despertar com os ensinamentos dela. Um dia perguntaram a Sócrates, imagina você ser aluna de Sócrates. Se Sócrates ele poderia transformar qualquer ser humano em filósofo. E a mãe de Sócrates era parteira. Isso é um fato historicamente conhecido. E ele respondeu essa pergunta dizendo que a mãe dele era uma excelente parteira, que fazia partos muito difíceis, mas que tinha uma coisa que a mãe dele era incapaz de fazer: dar à luz uma mulher que não estivesse grávida. A mesma coisa acontece com a filosofia. A filosofia não engravida as pessoas. A filosofia, ela desperta aquela pessoa que já está grávida. Aquela pessoa que já percebeu que a vida não se limita a nascer, crescer, reproduzir e morrer, e os bens materiais e os prazeres materiais, apesar de bons, não são tudo, que a vida traz algo mais, que devem existir mistérios por trás da vida. Pessoa que quer compreender o mistério de Deus, o mistério da vida, o mistério da mente. Se você não tem isso ainda em embrião dentro de você, dificilmente a filosofia vai conseguir te fazer despertar. Às vezes as pessoas nos perguntam como fazer com que alguém, às vezes um filho querido, ou um cônjuge, ou um irmão, como fazer que essa pessoa desperte. Se ela não está grávida ainda, se ela não teve ainda esse clique, a melhor forma de ajudá-la a se aproximar do despertar é falando menos e agindo mais. Mostrar através da sua forma de conduta uma forma de vida diferente. Se a pessoa ainda não está grávida de ideias, você falar demais, a chance é que provoque muito mais um rechaço do que uma aproximação com a filosofia. Então, através da nossa forma de conduta. Se as coisas que Neytiri ensinou para Jake
fizeram com que ele aprendesse, escutasse e evoluísse, era porque ele estava grávido. Então era porque ele não era um homem comum, ele já tinha essas ideias de alguma maneira dentro dela, e ela cultivou isso dentro dele. Aliás, no enredo inicial do filme, quem devia ter ido para Pandora não era Jake, mas era o irmão dele. Então se o irmão dele tivesse ido, provavelmente toda a história teria sido diferente e teria mudado. O fato é que Jake desperta. E tem toda a trama de que depois a princesa descobre que ele tinha entrado ali para não para aprender, mas para tirar os Omaticaya da tribo, e se afasta dele, aí ele é preso, aí depois é solto. E uma cena muito importante é quando ele domina aquela ave, Toruki. Lembra que é quase um dinossauro, né? Um gigante que só tinha sido dominado por 4 ou 5 Omaticaya. Na hora que ele é expulso da tribo como um traidor, para ele ser aceito de novo, ele tinha que dominar aquela ave, e então ele seria respeitado perante a tribo. Em diversas histórias de herói, quando o herói ele está pronto, ele domina algo muito difícil. Normalmente é um cavalo, ou então é um arco, que o arco ele tem que ser encurvado para você colocar o fio do outro lado. Então, quando o herói está pronto, ele domina algo muito difícil de ser dominado. Esse cavalo, esse arco e o Toruki são um símbolo da própria personalidade humana, da própria máquina, do próprio robô que a nossa consciência tem para existir. Se a gente domina a nossa personalidade, se a gente domina a nossa mente, se a gente domina as nossas emoções, se a gente domina o nosso corpo, não tem nada fora de nós que não possa ser dominado. Se eu domino a mim mesmo, eu sou capaz de dominar qualquer coisa. E o domínio do cavalo, o domínio do Toruki, o domínio do arco, impossível de ser envergado, significa essa ideia de você ter um domínio profundo sobre você mesmo, e a partir desse domínio profundo sobre você mesmo, você consegue fazer coisas fascinantes fora. Então, se eu domino a mim mesmo, eu domino fora. Se eu não domino a mim mesmo, uma hora eu vou encontrar algo que vai me travar. Então, às vezes, as pessoas nos perguntam de que forma eu posso não ser influenciado ou ser menos influenciado pelas emoções dos outros. É fácil, não. A ideia é fácil, aplicá-la é mais difícil. Quanto mais você consegue perceber que sua consciência é sua consciência e que suas emoções são suas emoções, e não permitir que sua consciência se perca nas suas próprias emoções, você vai conseguir criar uma não ser influenciável pelas emoções dos outros. Mas se a gente tem uma identidade profunda com nossas próprias emoções, ao ponto de a gente achar que a gente é o que a gente sente, dificilmente você vai conseguir ter algum grau de domínio sobre aquilo que as pessoas fazem e transmitem para você do ponto de vista emocional. Então, Tolkien representa essa ideia, o domínio de si mesmo. No final do filme 1, o Jake ele se casa com a princesa, constitui família e daí começa o filme 2. Algo que chama a atenção no filme 2 e que vai de encontro, que não é muito coerente com as sagas dos heróis, é a relação que Jake tem com a família e a relação que ele tem com a tribo. Em determinados momentos, parece que ele coloca em primeiro lugar a tribo, em primeiro lugar a família, e em segundo lugar a tribo. E a ideia na saga dos heróis é justamente o contrário. Por mais que na nossa sociedade hoje a gente pense assim: primeiro eu, segundo minha família, terceiro a sociedade, a ideia é que o herói coloque primeiro a sociedade, segundo a família, terceiro eu. Então você não pode sacrificar a sociedade pelo seu próprio bem. Bem, eu sei que isso vai de encontro ao pensamento comum da nossa época, mas talvez essa seja uma das causas que a nossa sociedade tem afundado tanto. Existe as mães em Roma, as matronas romanas, as mulheres romanas, elas tinham um papel fundamental. Elas não participavam como protagonista político, mas era elas que estavam por trás dos grandes políticos, e as grandes decisões muitas vezes eram tomadas pelas mães de Roma e não pelos romanos, pelos homens romanos. E
Quando você lutava, essa é a ideia de que os por isso que os militares, muitas vezes, nos meios militares, são conhecidos não pelo primeiro nome, mas pelo nome da família. Que você está lutando pelo Estado para honrar a sua família. Então, você pertence a que família? Ah, a família Silva. Ah, a família Silva foi muito importante, já fez muitas coisas por nossa cidade. Então a ideia era você honrar a sua família lutando pelo Estado. Então, primeiro o Estado, segundo a família, terceiro o indivíduo. Nunca colocar o indivíduo ou a família antes do Estado. Quando eu coloco primeiro minha família, segundo a sociedade, o nome disso é máfia. E o que acontecia em Roma, uma determinada cena em que Júlio César entra em Roma e uma matrona romana pergunta: Como foram meus filhos na guerra, César? E César respondeu: Senhora, eles morreram. E a matrona disse: Eu não perguntei se eles estão vivos ou se estão mortos. Eu perguntei como eles foram na guerra. César, eles lutaram bravamente. Então, são meus filhos, foram meus filhos. Então essa ideia de que primeiro vem a sociedade, o Estado, depois a família, depois eu, normalmente é o que faz parte da saga dos heróis. No filme 2 ele coloca primeiro a família dele e depois ele coloca a tribo e a civilização nave. Isso é algo que destoa um pouco dentro da saga dos heróis. E o filme, nas mais de 3 horas de duração, vai apresentando várias pequenas epifanias, pequenas chaves psíquicas e humanas. Eu vou citar algumas para exemplificar. Uma delas é a filha mais velha do Jake. Ela é uma menina estranha. Ela é uma menina que parece estar desconectada, que parece ser diferente demais dos outros jovens, e por causa disso ela é muitas vezes preterida, na linguagem moderna, sofre bullying por ser do jeito que ela é. Mas que no final das contas, o que essa menina tem é uma sensibilidade especial, uma facilidade de se conectar com a grande mãe, Ewa, ou seja, ela é uma menina com vocação de sacerdotisa, de se conectar com a grande mãe. Existe uma história conhecida nos nossos estudos de filosofia, que é a história do patinho feio. Era uma vez um patinho que era mais feio do que os demais e por causa disso era preterido dos demais e não conseguia viver bem com os outros patinhos. Quando os patos crescem, descobre-se que aquele patinho que era feio, na verdade era um cisne belíssimo, muito mais bonito do que qualquer outro pato. Às vezes, uma pessoa que não se adapta bem em determinado grupo ou não se adapta bem em determinada sociedade, na verdade, ela é um cisne muito mais belo, com uma capacidade eh, 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 a ser desenvolvida que vai fazer com que ela se torne alguém bastante especial. Então, a gente não pode julgar tanto as pessoas pela primeira aparência, mas acreditar que talvez naquela pessoa que não sabe se adaptar, não consegue se adaptar, existe um grande potencial de evolução e que aquela pessoa talvez seja a mais bela das demais e por isso que ela parece ser tão diferente. Um outro ponto em comum é a relação entre os dois filhos de Jake. Existe o irmão mais velho e o irmão mais novo. E esse conflito entre o irmão mais velho e o irmão mais novo, o irmão mais novo que cresce na sombra do irmão mais velho e sempre com aquele sentimento de de insatisfação, aquele sentimento de insuficiência, e vai crescendo e grande parte desse sentimento vem da própria cabeça dele. Às vezes não, às vezes os pais contribuem com isso. Isso é algo muito presente em diversas famílias e em diversas mitologias também. Desde Osíris e Sete na mitologia egípcia, a gente já encontra essa relação que é muito próxima da inveja. E que a chave para saber lidar com esse tipo de relação é saber a fazer com que cada um desenvolva sua própria luz. Cada ser humano tem uma natureza diferente, cada ser humano tem uma luz diferente, e ele tem que ser estimulado a desenvolver aquela luz dele, aquela luz daquela pessoa. E se você desenvolve aquilo que você é, você nunca vai sentir inveja de outra pessoa. Por outro lado, a coisa que mais faz com que a gente sinta inveja de outra pessoa é o fato de não desenvolver a própria luz e não desenvolver a própria capacidade.
Então, a chave para vencer a inveja é desenvolver a própria luz, é desenvolver mais a si mesmo. Com isso, a gente não sente inveja de ninguém. Aquela pessoa pode ter mais sucesso em outra área, mas em outras áreas quem tem sou eu, dentro da minha capacidade. Então, aceitar quem você é e evoluir dentro daquilo que você é, o máximo que você conseguir. Então, de maneira geral, o segundo filme, ele apresenta menos elementos filosóficos, menos elementos míticos, menos elementos místicos do que o filme um, infelizmente, né. Por um lado, a gente compreende, porque o que torna o filme rentável e e e e vendável é a ação, é a ficção científica, é a aventura, mas o filme parece que perde um pouco da profundidade filosófica que ele tinha no filme um. Espero que, no filme 3, pelo que eu ouvi já está pronto, essa profundidade filosófica que a gente encontrou um pouco mais no filme um volte a estar mais presente. E desejo que com essa análise vocês possam ver a série Avatar com um pouco mais de profundidade do que viriam sem ter contato com isso. Por fim, deixo o convite para se inscreverem no nosso canal do YouTube, conhecerem a nossa plataforma de streaming, que é o acropoleplay.com, e conhecerem a escola de filosofia mais próxima de você. Estamos em mais de 100 sedes espalhadas por todo o país. Infelizmente, nosso país é enorme, não conseguimos ainda estar em todas as cidades, mas aos poucos a gente vai chegando cada vez mais próximo pelo menos dos centros maiores. Muito obrigado pela atenção e até breve.